quero pedir que você abra sua Bíblia, então, no Salmo de número 81. Salmo de número 81. Um salmo festivo, um salmo de celebração, um salmo de desafio, um salmo de convite. Eu comecei a trabalhar o salmo no domingo passado, sobre as orientações, que nós temos aqui para a celebração coletiva. E aí no domingo passado trabalhei inicialmente do 1 ao 3, falando sobre a festividade desta celebração. Trabalhei também do 4 ao 5 até a parte a ordem para a celebração. A celebração a qual eu me refiro é a nossa reunião, é o estarmos juntos. Porque o Salmo de número 81, queridos, ele está repleto de elementos em relação a várias festas judaicas. Então é muito complicado determinar com exatidão a qual festa o Salmo faz referência. Mas então eu parto da afirmativa, que é um desafio no momento em que os crentes estão juntos, quando os crentes se reúnem, quando a igreja do Senhor, quando a Assembleia dos Santos estão juntos. E aí eu quero introduzir fazendo novamente a leitura da frase de Martinho Lutero. Martinho Lutero ele diz o seguinte: quando entramos no culto público, devemos entrar com corações alegres e cheios de gratidão, prontos para louvar e adorar a Deus por sua graça e misericórdia para conosco. Então, que Deus nos abençoe. Então, para hoje à noite, eu vou trabalhar, então, pegando o motivo, o motivo para a celebração coletiva e também a instrução para a celebração coletiva. Lembrando que domingo passado eu trabalhei a festividade e a ordem, e hoje, então, vou trabalhar o motivo, por que nós nos reunimos. Isso é uma boa pergunta. E também qual a instrução para a nossa reunião. Pegando aí do 5 até o 10, Do 5 ao 10. Então, Salmo de número 81, do 5 até hoje à noite, até o 10. Então vamos lá, queridos. Vamos entender um pouco desta construção das orientações que nós encontramos aqui, de como ele nos mostra qual o motivo da nossa reunião coletiva. Por que estamos juntos? Acho que essa é uma boa pergunta. 5b até o 7. A metade do 5, Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. O que nós temos aqui nesta terceira parte do Salmo de número 81? Ele já apresentou a festividade, já apresentou a ordem, e agora aqui nós temos a razão, ou seja, nós temos o motivo de estarmos juntos. Então, a Bíblia apresenta razões para estarmos juntos, razões para estarmos adorando ao Senhor na coletividade. Percebam o finalzinho do verso de número 5, quando ele diz: ouço uma linguagem que eu não conhecera. Esta frase é a mais difícil dentro do Salmo, mas provavelmente esta frase faz uma referência à informação que Deus concedeu a Israel para que Israel fizesse alguma coisa. É como se o salmista estivesse dizendo: por que nós nos reunimos? É como se ele estivesse dizendo: bem, eu não entendo bem, mas a mim foi revelado a razão para estarmos juntos. É como se talvez eu perguntasse hoje: por que nós estamos aqui? Aí alguém vai dizer: pastor, eu não sei, mas a Bíblia revela a razão. Mas a Bíblia apresenta a razão de estarmos juntos. E aí que nós enxergamos, então, a partir do verso de número 3, quando ele diz: sabe qual a razão de vocês estarem juntos? Sabe qual o motivo para vocês celebrarem ao Senhor de maneira coletiva? Sabe qual é a razão de vocês estarem reunidos? Porque Deus, verso 6, livrou os seus ombros do peso
E o que mais? E as suas mãos foram livres dos cestos. O verso de número 6, queridos, é uma referência à maneira como Deus libertou Israel da escravidão egípcia. Tá? Como Deus tirou Israel do cativeiro, do cativeiro egípcio, da escravidão egípcia. Aí o salmista diz, vocês querem entender por que vocês devem adorar na coletividade, por que vocês devem adorar juntos? Exatamente porque Deus retirou ou tirou das costas de vocês um fardo que vocês carregavam. Ah, pastor Adriano, mas aqui nunca ninguém foi escravo egípcio. Ah, pastor Adriano, mas aqui nunca ninguém passou por este sistema de escravidão que eles passaram. Exatamente, talvez sim. Entretanto, outrora, nós éramos escravos de quem? Do Império das Trevas. Então, vocês querem um motivo para celebrarmos juntos? Querem? Um bom motivo? Entendam, o Senhor, de maneira graciosa e misericordiosa, retirou das nossas costas o fardo do pecado que estava sobre nós. Lembram que o povo de Israel revira e mexe, ele questionava Deus. Deus, por que eu tenho que te adorar? Deus, por que eu tenho que te adorar? Está dando tudo errado na minha vida, está dando tudo errado na minha vida. Me dê uma razão pela qual eu devo te adorar. Inclusive isso aparece no livro de Malaquias. Aí o Senhor dizendo para o povo, diz, vocês querem uma razão para me adorar? Entendam, eu salvei vocês e isso vos basta. Isso é o que deve nos motivar a estarmos juntos. A razão por que estamos hoje à noite aqui. Por que estamos hoje à noite aqui, irmãos? Uma forma de demonstrar a gratidão ao nosso bom Deus, porque Ele nos salvou. Ele retirou o fardo do pecado que estava sobre as nossas costas e ainda fez mais o quê? Tirou das nossas mãos os cestos. O cesto aqui está se referindo também ao cesto egípcio. Como eles eram escravos, tendo que carregar aqueles cestos com barro. Meus irmãos, e eu fico muito preocupado, mas muito preocupado mesmo, quando nós distorcemos o princípio da adoração coletiva. Quando nós distorcemos o que deve nos motivar a estarmos juntos. O que deve motivar a igreja a estar reunida não é se está dando certo ou está dando errado alguma coisa na vida. Não é se a conta está cheia ou se a conta está vazia. Não é se tem uma casa grande ou uma casa pequena. Não é se os filhos estão com saúde ou os filhos estão doentes. O que deve nos motivar a estarmos juntos, sabe o que é? A graça de Deus derramada sobre nós. Éramos escravos do pecado, hoje não somos mais. Ele nos libertou, Ele tirou este fardo, Ele tirou esta carga que nós carregávamos. Ele nos tornou o quê? Livres em Cristo Jesus. Esse é o motivo da nossa reunião, é o motivo da nossa celebração, é o motivo pelo qual devemos cantar com alegria, é o motivo pelo qual devemos orar com fervor, é o motivo pelo qual deve me tirar da nossa casa, domingo após domingo, dia após dia, para estarmos juntos celebrando ao Senhor. Não é rever irmão, não é demonstrar uma roupa nova, não é para cumprir mais uma exigência social. Mas entendam, quando nós nos reunimos para celebrar o nome do nosso bom Deus, na coletividade, nós estamos dizendo, em outras palavras, Deus, obrigado pela tua misericórdia. Deus, obrigado porque o Senhor me libertou. Deus, obrigado porque o Senhor me tornou uma nova criatura. Ah, pastor Adriano, então quer dizer que é isso que deve motivar a nossa reunião coletiva? Sim, queridos, é isso que deve motivar a nossa reunião coletiva, porque Deus é o nosso libertador. Mas aí o Salmo ainda acrescenta um segundo motivo, que ele não é concorrente, mas ele é complementar ao primeiro motivo, que está aí no verso de número 7. Olha aí o que tem no verso de número 7. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Pastor, eu não entendi muito bem a maneira como o Salmo apresenta aqui no verso de número 7, o motivo pelo qual devemos estar juntos. Clamaste na angústia e te livrei.
Sabe o que este clamaste na angústia e te livrei? É como se o Senhor estivesse dizendo: vocês clamaram a mim enquanto vocês estavam passando por problemas, enquanto vocês estavam passando por aflição, e eu, de maneira misericordiosa, livrei vocês das suas angústias. Misericórdia de Deus. Como Deus é misericordioso para conosco, igreja. E como nós, infelizmente, somos ingratos. Somos ingratos. Porque quando o cinto aperta, o que nós fazemos? Vamos ao pó e às cinzas. E aí chora, né? Oh Deus, que o Senhor me ajude, que o Senhor isso, que o Senhor aquilo outro, né? Derrame a tua misericórdia. E aí Deus vai de maneira graciosa, misericordiosa. Nós não somos merecedores. Ele vai lá e atende bondosamente e graciosamente aquela nossa necessidade. E aí a situação, ela é resolvida. E o que nós fazemos? Como é que externamos nossa gratidão a Deus? A gente some da comunhão com Deus. Some. Desaparece. Não faz mais nem devocional em casa. Quanto mais a reunião coletiva. Você quer uma segunda razão para estarmos juntos adorando hoje à noite o Senhor aqui? Porque Ele é misericordioso para conosco, igreja. Ele é que me dá o pão de cada dia. Ele te dá o pão de cada dia. Ele te dá o sustento. Ele te dá a respiração. Ele é que dá o suprimento diário. Como nós somos ingratos. Ah, pastor Adriano, então esta reunião coletiva é uma forma de demonstrar gratidão a Deus pelo que Ele nos libertou e pela maneira como Ele é misericordioso para conosco, porque no dia da angústia que nós clamamos e nós oramos, Ele nos deu o livramento. É, igreja, é sim. É sim. Fugir deste momento é ingratidão, dureza do coração e desobediência. Notem. Estou deixando de maneira muito clara algo que eu comecei a falar no domingo passado. Eu não estou falando de denominação A, B, C ou D. Estou dizendo a necessidade de estarmos juntos adorando a Deus em algum local. Mas é importante isso aqui. É necessário. É vital para todo e qualquer crente. Nós clamamos e ainda o quê? Damos as costas para Deus. O povo de Israel vivia desta forma. O povo suplicava, entrava em um momento de aflição, clamava ao Senhor em várias situações, enfrentava a dificuldade, enfrentava a adversidade, enfrentava a guerra. Deus, de maneira misericordiosa e graciosa, atendia aquele pedido, concedendo a vitória, concedendo o livramento, vencendo os inimigos, e o povo ainda dava as costas para Deus. Quer motivo para adorar a Deus na coletividade? Entenda, Ele é o nosso libertador. Quer adorar a Deus na coletividade? Entenda a forma misericordiosa que Ele cuida de cada um de nós. Mais duas razões que o texto apresenta para estarmos juntos adorando a Deus, que é mais dois motivos. Olha aí, o verso 7 ainda diz: no recôndito do trovão eu te respondi. Né? Essa palavra aqui, irmãos, está muito relacionada à lei que foi dada lá no Monte Sinai. A lei é como se Deus estivesse respondendo ao pedido do povo por meio de toda aquela situação. Pastor, o que seria isso? O povo clamando, o povo pedindo, e Deus manifesta a sua graça dando a lei para Moisés. Porque era exatamente a lei que conduziria o povo pelo caminho correto. Era exatamente a lei que conduziria o povo a fazer as coisas corretas. Vocês oraram e eu respondi a vocês, como se ele estivesse dizendo, por meio da nuvem, por meio de trovões, por meio de coisas grandiosas. Pastor, qual é então o terceiro motivo pelo qual eu tenho que adorar a Deus? Você quer saber? Por meio da revelação que Ele deixou a nós. Por meio da revelação. Vocês sabiam que isso aqui, queridos, essa revelação deixada, é a própria palavra de Deus falando aos seres humanos hoje em dia? Vocês entendem que esta revelação de Deus à humanidade é uma dádiva, é um presente.
Se não fosse esta revelação que nós temos, Deus concedendo a sua lei à humanidade, nós não conheceríamos a Deus. Vocês já entenderam isso, igreja? Vocês compreendem isso? Quando nós queremos consultar a vontade de Deus, nós devemos correr para que local? Para a sua palavra. Quando nós passamos por dificuldade, é a palavra dele revelada a nós. É a lei dele deixada a nós. É a própria palavra do Senhor falando a pessoas pecadoras. Isso aqui é uma dádiva. Por que então que devemos adorar ao nosso bom Deus? Porque Ele revelou a sua vontade a homens pecadores por meio de Cristo e deixou registrado por meio da sua palavra. Esse momento é importante para isso. E aí eu não consigo entender, mas não consigo entender mesmo. Como existem várias comunidades supostamente cristãs que têm tudo, menos a revelação de Deus aos homens por meio da sua palavra. É claro que vocês hoje estão vendo um pecador que foi regenerado falando à igreja. Mas entendam, queridos, é a voz de Deus por meio da sua palavra falando à igreja. Isso aqui é uma dádiva, isso aqui é um presente. E aí eu não consigo entender como vem esses líderes, como vêm esses pastores, e aí começa a contar piada e as igrejas são lotadas. Ou até hoje, mais a onda não é mais ser coach, né? E aí vai, irmãos, é uma filosofia tão furada, tão barata, tem de tudo, menos a Bíblia. Isso serve só para massagear o ego. Ora, vocês não acham que como eu gostaria de ouvir momento após momento um líder chegando para mim dizendo o quanto eu sou bonito? Isso vai massagear o meu ego, ainda que eu saiba que é mentira. Mas vai massagear o meu ego, porque o que eu quero ouvir, que eu sou bonito, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, né? Você é o Deus de você mesmo. Gente, por favor. Por favor. Sabe? E aí nós temos uma dádiva, um presente que nos foi entregue, a revelação de Deus por meio da sua palavra. Isso aqui deve ser um momento de celebração junta, coletiva. É o momento do culto público em que a igreja toda se reúne para ouvir a voz do próprio Deus por meio da sua palavra. É um presente, igreja. É uma dádiva. Ah, pastor, o senhor até agora falou, né, da maneira como Ele é o nosso libertador, como Ele é misericordioso, como Ele revelou a sua vontade através da sua palavra. E te experimentei junto às águas de Meribá. Aqui nós temos um incidente de Números capítulo 20, em que o povo fica clamando por água. Deus, por meio de Moisés e Arão, dá uma ordem para Moisés, para que Moisés fale, né, a rocha, entendam isso aqui, para que Moisés fale a rocha, para que da rocha venha sair água para o povo. Moisés, infelizmente, o texto diz que ele fere a rocha, ele é castigado, ele é punido. O foco aqui não é na atitude de Moisés, mas o foco aqui é da maneira como Deus supriu água para o povo no meio do deserto. Igreja, vamos lá. Isso foi suscitado até em uma outra pregação. Moisés está conduzindo, coloque isso na sua cabeça. Por baixo, 3 milhões de pessoas. Por baixo, 3 milhões de pessoas. Povo gritando com sede. Aí nós vamos lá para a palavra de Deus e diz que da rocha saiu água. Gente, por favor, vocês acham que era uma pedrinha, parecendo um bebedouro que você vai lá e bota? Irmãos, é água, e é muita água para alimentar para saciar a sede deste povo. E aí o que é bonito, quando nós vamos para os termos no Antigo Testamento, no hebraico, a palavra rocha, queridos, é a ideia de paredão de rocha. Agora, como é que é uma gotícula de água para saciar a sede de 3 milhões de pessoas? Vocês querem uma outra razão para adorar a Deus de maneira coletiva, além de Ele ser o nosso libertador, além de Ele ser misericordioso, além de Ele ter revelado a sua palavra a nós, sabe o que é? O suprimento de Deus diariamente.
em nossas vidas. É constante esse suprimento. Constante. O que você comeu hoje é suprimento de Deus. O que vai comer amanhã é suprimento de Deus. O que comeu antes de ontem é suprimento de Deus. Ah, pastor, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. Meu irmão, agradeça a Deus, é suprimento do Senhor. Ah, pastor, mas eu gostaria de um chocolate e tal lá na minha geladeira. Meu irmão, tenho para sobreviver, agradeça a Deus. É suprimento de Deus. É suprimento do Senhor. O problema é que nós somos iguaizinhos o povo de Israel. Deus dando alimento e o povo reclamando. Deus dando alimento e o povo reclamando. Deus deu maná, o povo queria carne. Deus deu carne, o povo continuou reclamando. Ingratidão. Pura ingratidão. Quer razão para adorar ao Senhor, estar aqui hoje à noite na coletividade, entenda isso. Ele nos libertou. Ele é misericordioso para conosco. Ele revelou a sua vontade a nós por meio de Cristo e da sua palavra, e Ele supre diariamente as nossas necessidades. Isso aqui é motivo para adorarmos a Deus na coletividade. Não é se eu estou com a roupa boa, se eu estou com um sapato, se eu estou de bermuda, se eu estou com a roupa rasgada, se eu repetir a roupa de domingo, não é isso. É a graça de Deus sendo derramada diariamente sobre cada um de nós. Isso aqui é um motivo para adorarmos, irmãos, ao nosso bom Deus. Seguindo aí então para a nossa segunda parte do texto de hoje, nós vamos ver a instrução para adoração. A instrução, 8, 9 e 10. 8, 9 e 10, nós temos aí a instrução para estarmos juntos. Olha aí, ó. Qual a instrução? Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e vou enchê-la. Abre bem a boca e vou enchê-la. Sabe qual é a advertência aqui? Qual é a orientação? Primeiro, nós temos aqui uma convocação a um chamado à obediência. Isso aqui é uma convocação. Qual é a convocação que nós temos aí? É o verso 8. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. Sabe qual é aqui a advertência? Ó meu povo. Isso é o Senhor falando, não sou eu. Ó meu povo, se vocês me obedecessem. Ó meu povo, se vocês ouvissem o que eu falo para vocês. Ó meu povo, se vocês seguissem os meus mandamentos. Ó meu povo, se vocês fossem obedientes. O texto está dizendo, eu quero fazer isso com vocês. Eu estou fazendo isso com vocês. Mas vocês precisam me ouvir. Vocês precisam entender o que Deus fala. Nós precisamos entender o que Deus nos fala. E aqui, igreja, eu quero chamar a atenção dos irmãos do apelo, este apelo à obediência, queridos. Não é algo, por favor, tá? Eu vou fazer aqui um ritual lá em casa, né? Eu vou colocar vela, eu vou colocar água, eu vou colocar cordão, eu vou colocar corda, eu vou colocar sangue no umbral da porta, para que Deus revele a sua vontade para a minha vida. Quer ouvir a voz de Deus? Vá para a palavra. É assim que ouvimos a voz de Deus. Mas aí tem um agravante conosco. Sabe qual é? Pecado. Desobediência. Deus deixa muito claro na sua palavra o que Ele espera do seu povo. O que Ele quer do seu povo. E aí como é que nós agimos? De maneira rebelde. De maneira oposta. O que nós fazemos?
algo contrário ao que o Senhor diz na sua palavra. Ele diz: ó meu povo, se vocês me ouvissem, se vocês entendessem como eu estou instruindo vocês, como eu oriento vocês, como seria diferente a vida de cada um. Por quê, queridos? Porque somos rebeldes. Porque estamos com ouvidos endurecidos pelo pecado, coração orgulhoso pelo pecado. Ó meu povo, se vocês fossem obedientes. Isso aqui é um chamado à obediência. E este chamado, ele repousa de que maneira? Verso de número 9. Não haja no meio de ti deuses ou Deus alheio, nem se prostre ante o quê? Deus estranho. Qual é a exclusividade desta advertência para a adoração coletiva? Todo que venhamos a fazer na reunião e na celebração coletiva deve ser centrado em Deus e para Deus. Não é para o pastor Adriano, não é para o ministério de música, não é para o dirigente, é para Deus. Quando ele diz: olha, não tenha no meio de ti Deus alheio, não se prostre diante de ti, não se prostre ante deuses estranhos, ele está dizendo: não coloque absolutamente nada na celebração de vocês, a não ser a figura do próprio Deus. É Ele que é a figura central. Ele é que deve ser adorado. Ele é digno de receber todo louvor e toda glória. Meus irmãos, essa ideia de testemunho que traz honra para a própria pessoa é errado. Essa ideia de culto para fulano de tal é errado. Celebração para fulano de tal é errado. Tudo é o culto para Deus, a celebração é para o Senhor, é para Ele, Ele é digno de receber a glória, de receber a honra. Ah, eu vou domingo à noite para a igreja fulano de tal, porque eu quero ver o pastor fulano de tal pregando, porque ele que é o cara. Está errado, igreja. Eu vou para a igreja tal, porque o ministério de música é top de linha, papai toca lá um rock, um heavy metal, que é o que eu gosto, eu vou para lá. Está errado. Está errado. Quando saímos de casa, é trabalhando no coração e na mente. Estou indo para adorar o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Porque a exclusividade é dele. Ele não divide a sua honra com absolutamente ninguém. Tudo é para ele. E ele sabe o que está no meu coração. Ele sabe o que está no seu coração. Exclusivo, exclusividade para Ele, queridos. Esta é a certeza e a convicção de que devemos estar juntos. É claro, igreja, é claro que existem situações periféricas, eu entendo isso. Situações, não é uma situação central. O que seriam situações periféricas? Eu vou me congregar em igreja tal, porque os bancos são mais confortáveis, porque é mais perto da minha casa, sei lá. Existem essas circunstâncias que são periféricas, mas não deve ser isso o que motiva os crentes estarem juntos para adorar a Deus. Devemos estar juntos para olhar para Ele, e única e exclusivamente para Ele. Tá? Então tudo fora, tirando Deus do centro, vira idolatria. Tirou Deus do centro, virou idolatria. Então não tenho problema, sem sombra de dúvida. Pastor, eu vou ficar me congregando em uma igreja perto da minha casa. Legal, eu estou indo para adorar a Deus. Não tem problema. Eu estou indo em determinado local porque é o horário mais cedo. Não tem problema. Ou é mais fácil para que eu chegue lá. Não tem problema, igreja. O grande problema é quando colocamos isso como central para a adoração. Aí virou idolatria. Porque a figura central é Deus. Deus. Entendam isso. É o Senhor. E aí, nós temos, no verso de número 10, uma promessa de bênção. Quando ele diz: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Isso aqui eu já mencionei lá atrás. A lembrança da libertação. Não vou repetir
esta informação. Mas bem no finalzinho, tem uma frase que ele diz: abre bem a boca e vou enchê-la. Abre bem a boca e vou enchê-la. Esta promessa de bênção, ela é explicada no próprio Salmo, lá no finalzinho. Eu vou só fazer um rápido vislumbre, para que não venhamos a sair daqui sem resposta também para isso. Mas o final do Salmo 81, no 16, ele diz: eu o sustentaria com um trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. O que o Senhor está dizendo é que eu vou suprir vocês com o que há de melhor. As minhas bênçãos serão derramadas sobre vocês. E eu vou fazer algo que vocês não compreendem. Enquanto vocês pediram água da rocha, eu vou dar mel para vocês. Que fantástico, igreja. Que bênção na vida de qualquer cristão. Eu não estou falando de teologia da prosperidade não, igreja. Eu estou falando da bênção do Senhor repousando em cada lar, cada família, cada casa, sabe? Vem o vendaval do conflito, mas a bênção do Senhor está ali. Nos ajuda a resolver estes conflitos da melhor forma possível, sem ter o atrito, sem ter que correr para o cartório e que tentar pedir um divórcio. É a bênção do Senhor, ajudando cada lar a passar pela dificuldade e resolvendo da melhor forma possível debaixo da graça. É passar por um momento de dor, de tristeza, de luta, de choro, sem a necessidade de ter que correr lá para uma ponte e querer pular da ponte. Mas é a graça do Senhor aqui nos amparando, dia após dia. Por quê? Meu povo, se vocês me escutassem. É o lar passando o conflito com os filhos, sem a necessidade, talvez, dos pais terem que ir lá na delegacia e pedir para prender os filhos. Mas é a graça de Deus ajudando tanto o coração dos pais quanto o coração dos filhos a tratar a situação da melhor forma possível. Meu povo, se vocês me escutassem, abre a boca e eu vou alimentar vocês. É como um passarinho, a mãe alimentando ali o filhote. O filhote abrindo a boca e a mãezinha vem e colocando o alimento na boca do filhote. Mas esta bênção do Senhor, queridos, ela repousa sobre a vida daqueles que escutam a voz do Senhor e procuram viver em obediência ao Senhor. Esse é o motivo para estarmos juntos. Por que estamos hoje à noite aqui? Para agradecer a Deus pelo suprimento diário. E escutando a boa voz do Senhor, Ele, por meio da sua palavra, por meio da sua graça, irá continuar abençoando o seu povo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos direcione hoje e para todo sempre. Amém, irmãos, e amém. Maravilhoso, eterno Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Às vezes, Senhor Deus, e geralmente, agimos com tanta dureza no coração, com tanta rebeldia, Pai. Às vezes desvirtuamos o verdadeiro motivo de cantarmos ao Senhor, de adorarmos ao Senhor, de celebrarmos ao Senhor na coletividade, Pai. E às vezes olhamos para circunstâncias e situações, na certeza do teu mover entre nós, é que oramos em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém.